Mateus capítulo 9, versículo 9. Amém? E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na receptoria um homem chamado Mateus e disse: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que o vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar. Irmãos, quando eu recebi a notícia de que um pedido para que eu trouxesse a mensagem, a minha vontade foi de dizer não. O pastor sabe, depois que a gente começa a pastorear, não sei se isso é com todos, a gente sente uma necessidade muito grande de ouvir pregações também. E a maioria das vezes sou eu que prego lá, e eu tenho alguns irmãos que me ajudam. Eu ouço pregações daqui, mas ao vivo é diferente. E eu venho cheio de vontade, e o pastor me fez esse convite, e eu disse: olha, vai ser difícil, mas amém. Eu trago a mensagem, pastor, aquilo que estiver ardendo no seu coração. E eu tinha várias mensagens ardendo no meu coração, com a leitura que a gente faz diária da palavra, muita coisa arde no nosso coração, mas iriam demandar tempo para que eu pudesse estar estudando, meditando. E eu pedi: Senhor, tenha misericórdia na minha vida, porque eu sou muito leigo ainda. Então eu tenho um material de estudo, comentários, pesquiso na internet. Então eu tiro de 1 a 2 dias inteiros para preparar uma mensagem, para que eu possa ter algo a oferecer. E eu falei: Senhor, dependo totalmente do Senhor, eu tenho pouco tempo. E eu vim pela manhã e fui tão saciado pela palavra aqui de manhã, tão cheio do Espírito Santo, que eu ia pedir ao pastor Alan para pôr a mesma mensagem hoje no telão à noite. Aqueles que não vieram de manhã perderam uma palavra maravilhosa. Irmãos, não estou falando para encher o ego de ninguém. Foi uma palavra que o Senhor trouxe profundamente ao meu coração. Enquanto eu estava recebendo, o Senhor me deu a pregação de hoje à noite. E essa semana eu conversando com algumas pessoas, ontem mais necessariamente conversando com um irmão daqui, eu pude ver a diferença de muitos irmãos aqui, de pessoas que eu convivi durante anos. E eu ouvi desse irmão uma coisa, disse assim: Wellington, eu fico muito chateado, porque a igreja são muitas pessoas e poucos se envolvem na obra. As pessoas parecem que não ouvem, e isso eu passo lá também na Serra com algumas pessoas, mas parece que não ouve, entra e sai culto e continua a mesma coisa. Parece que o pastor está pregando há anos e não está acontecendo nada. E eu falei para ele: se engana você. Olha você, há 2 anos atrás, ninguém diria que você estava falando de Jesus hoje. Ninguém diria que você ia estar trabalhando na obra do Senhor hoje. Assim como eu, há anos atrás, quem me conhece há mais tempo sabe, quanto trabalho o pastor Alan teve com a minha juventude, a minha época de juventude aqui, não só eu, como outros. Então essa obra, essa palavra tem sido ouvida. Uma coisa, eu lembro de há muitos anos atrás, o Espírito Santo falar comigo, e qual eu dizia: eu não consigo ser firme, eu não consigo me firmar, eu achando que a força tinha que vir de mim. Eu não consigo estar firme, eu não consigo me firmar, eu não consigo, então eu vou parar de ir para a igreja. E o Espírito Santo diga: vai, quem faz a obra sou eu. E ao ouvir a palavra, estar sempre aqui recebendo a palavra, um dia o Senhor preparou meu coração e trouxe, e eu vim com o coração quebrantado. Eu recebi uma palavra, a qual já estava sendo pregada há muito tempo, e foi onde mudou a minha vida. Houve transformação através do Evangelho. E assim eu tenho visto de muitas pessoas sendo transformadas. Eu não sei se vocês já perceberam, mas está acontecendo um avivamento. Está acontecendo.
se você não está fazendo parte desse avivamento, se você não está sentindo a diferença, então o problema é com você ainda. Só que você ainda tem oportunidade, você ainda tem tempo. O evangelho pregado aqui é diferente do que nós ouvimos pela manhã, que Jonas pregou, ficou furioso quando aquelas pessoas se arrependeram. O evangelho pregado aqui é com desejo de que você se arrependa. E assim também Jesus Cristo veio ao mundo. Ele não veio para condenar, ele veio para salvar. E não à toa aqui no texto, a palavra mostra que o Senhor, passando pela recebedoria, viu Mateus e o chamou. E Mateus então segue. E Mateus, estando com Jesus Cristo, vieram se assentar pecadores e publicanos. Para quem não sabe, Mateus também era um publicano. Publicano era quem era considerado, na verdade, um traidor do seu povo. Aquele que colhia impostos do seu próprio povo. E assim, eu não posso dizer com certeza que todos, né, como alguns pregadores dizem, não posso dar certeza, mas eu creio que a maioria ficava com parte para si. Então Mateus também poderia se considerar talvez um ladrão, por ficar com parte do dinheiro daquilo, sacrificar o seu povo. E o Senhor então o chama para ser um discípulo. E logo depois, o Senhor Jesus Cristo assenta com mais publicanos e pecadores. Então ele é questionado pelos fariseus. E lembrando disso, veio na minha mente a simples pergunta: quem sou eu? Um publicano ou um fariseu? Será que os anos que eu ouço a mensagem me fizeram um religioso? Ou me fizeram alguém diferente? Não adianta anos e anos ouvindo a mesma mensagem, se nós não mudamos, se essa mensagem não muda o nosso coração. É necessário ela mudar, é necessário essa transformação, porque se nós continuamos os mesmos, então nos tornamos fariseus. Pregamos religiosidade, mas não vivemos o verdadeiro evangelho. Então a pergunta que eu faço para vocês é a mesma pergunta que o Espírito Santo fez a mim: quem você é hoje? Você é um publicano ou você é um fariseu? Você é um publicano ou um fariseu? Essa mensagem tem entrado no seu coração e feito transformação, porque avivamento, irmãos, aquele que não percebeu, não é você estar aqui todo mundo falando em línguas, todo mundo pulando e fazendo e acontecendo milagres e maravilhas. Avivamento é uma transformação de vida, é ver a vida transformada pelo Espírito Santo, porque só Ele pode transformar a nossa vida dessa maneira. Só o Espírito Santo pode moldar o nosso coração, a tirar esse caráter mal que esse mundo nos pôs, que a nossa natureza pecaminosa nos trouxe. Mas é necessário um coração quebrantado diante do Senhor. Como foi dito pela manhã, quando Jonas pregou a Nínive, ele pregou furioso, dizendo: em 40 dias o Senhor vai destruir vocês. Aquelas pessoas verdadeiramente se arrependeram. Aí eu lembro da passagem que diz que Deus não resiste a um coração contrito. Então eu não posso acreditar que você esteja destinado ao inferno, porque Deus assim o fez. Eu tenho que crer que o Senhor teve misericórdia não apenas pela minha vida, mas pela sua também. Porque no momento que Ele morreu na cruz, Ele não morreu por mim apenas. Ele morreu por todos nós. Ele morreu também pelo publicano, que era Mateus, pelo pescador, que era Pedro, pelo assassino, que era Paulo, pelo malfeitor que estava lá naquela cruz. Pessoas que tiveram a vida transformada quando tiveram um encontro com Jesus. Mas há aquelas pessoas que continuaram com a mesma vida, e esses foram os fariseus. Não se arrependeram de seus pecados e assim mataram Jesus.
E muitas das vezes nós temos matado Jesus dentro de nossos corações, apagado o Espírito Santo que nos faz acordar para orar, que nos faz o desejo de vir à igreja, ouvir uma mensagem da parte do Senhor para a igreja. Porque o Senhor faz com que o pregador renuncie o seu eu, que ele estude, que ele medite na palavra, que ele se consagre para trazer uma mensagem para nós. E nós ficamos em casa com a mesma vida que estávamos, praticando os mesmos pecados que pecávamos, que fazíamos, com nenhuma transformação. E eu creio que hoje nós vamos sair daqui de maneira diferente. Amém? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto me faz lembrar de uma coisa que eu disse há um tempo atrás na Igreja Bíblica Cristã, lá na Serra. Eu vivi um tempo no mundo, então eu percebi que há um vazio no nosso coração, que precisa ser preenchido. E esse vazio é um momento de êxtase, né? Aquele momento de auge de um sentimento que ninguém consegue compreender. Alguns se envolvem com as drogas, e as drogas, eles sentem esse momento, o ápice do prazer. Alguns começam a se relacionar muito, ter relações sexuais, porque no auge do relacionamento sexual, ele tem esse momento de prazer. Aí entra a prostituição, o adultério, a fornicação, as drogas, os vícios, todas as coisas, o roubo, pessoas mal intencionadas, matando, que naquele momento ele sente um momento de prazer, porque isso é o inimigo tentando trazer ao homem um momento de prazer, mas que não consegue preencher um espaço que só Deus consegue nos dar. E por isso Jesus Cristo, ao chegar e chamar Mateus, aquelas pessoas começam a se aproximar de Jesus. Os pecadores, aqueles que reconhecem que são pecadores, prostitutas, pecadores, publicanos, que reconhecem que têm um erro no seu coração, que precisam se arrepender de seus pecados, se aproximam de Jesus. E os religiosos ficam só de longe, olhando. Sabe por quê? Porque só Jesus tem aquilo que o mundo não consegue nos dar. O mundo não consegue nos dar a presença do Espírito Santo. Ele preenche qualquer vazio em nossos corações. Uma promessa que Deus me fez há anos atrás, quando eu me envolvi na obra, o meu maior medo era de ficar sozinho, de não ter mais amigos, de não ter mais com quem contar, porque quando a gente se separa para a obra de Deus, aquelas pessoas que se dizem seus amigos, se afastam de você. E Deus disse para mim que nunca mais eu iria me sentir sozinho. Então, onde eu estou, eu tenho certeza que o Espírito Santo está. Isso é maravilhoso, o mundo não consegue te dar isso. Ninguém consegue te dar, nenhuma amizade no mundo consegue trazer em você a experiência de ter o Espírito Santo em sua vida, de sentir Ele falando com você. Quando me disseram ali, olha, tivemos um livramento, podia estar passando alguém ali no momento daquela árvore. Falei, podia não, Deus guarda. Não ia passar, não ia. O Espírito Santo está aqui. No momento em que nós orávamos, eu sentia muito forte a presença do Espírito Santo, e comecei a chorar e falar com o Senhor, que é um prazer estar aqui, é um prazer estar na casa do Senhor, estar cultuando ao Senhor. No momento do louvor, eu peguei só o último louvor, que eu estava no gabinete, guia-nos a tua glória, não há nada que eu queira mais, e eu comecei a chorar, e no momento da oração senti fortemente a presença do Senhor, e o Senhor começou a me trazer à memória muitas coisas, e eu dizendo, Senhor, muitos aqui sabem o momento que nós estamos passando na nossa família, a minha mãe com câncer, e eu dizendo, Senhor, eu estou tão longe, eu queria poder fazer mais por ela, eu queria poder estar perto dela, e eu não posso, mas o Senhor está cuidando de uma maneira que só Deus. E eu falando, Senhor, e lembrei que a vez que eu fui consagrado evangelista, foi quando a minha mãe passou mal pela primeira vez. E eu disse, Senhor, justamente quando eu me envolvi na obra do Senhor, foi quando começou isso.
Eu não tinha nem associado. E eu falei, amém, Senhor. E eu orando ao Senhor e dizendo, o Senhor mostra que Ele é grande em nossas vidas. E tudo que nós passamos no Espírito Santo só nos fez ver que as pessoas que são os mais religiosos nos abandonaram no Espírito Santo. Mas nós nunca fomos abandonados por essa igreja. Sempre em suas orações, sempre em preocupação, conversando conosco. E eu me lembrei lá e falando com o Senhor, Senhor, quando a gente tem um encontro com Jesus, quando a gente se torna íntimo de Jesus, tudo fica melhor. Ninguém mais consegue nos acusar. As pessoas que são ruins ficam de fora. Só fica ali aqueles que são sedentos mesmo, os doentes, os que reconhecem que precisam do Senhor, porque são pobres de espírito e precisam do Espírito Santo para serem fortalecidos e se manterem firmes. Isso é maravilhoso, irmãos. É isso que Deus quer de nós. Isso é ser igreja. E não é isso que aqueles homens viviam no tempo de Jesus. Como o pastor Sandro bem falou hoje, eu tenho refutado muito essa teologia lá no Espírito Santo. Jesus é amor, é muito amor, é amor para cá, amor para lá. Então você só fazer o bem, só cuidar das pessoas, só trazer mantimento. Tem muito, a frase que eu tenho ouvido lá, tem muita gente lá fora com mais amor do que quem está na igreja. Falei, muda o quê? Não muda nada. Não muda nada. Se você tiver amor no seu coração, se você fizer caridade e não se arrepender dos seus pecados, você vai para o inferno. Não muda nada. Porque havia naquela época, com certeza, pessoas que faziam caridade também, mas foi necessário Jesus Cristo vir por causa dos doentes, por causa dos oprimidos, por causa daqueles que não conseguiam mais descansar. Por causa desse mundo que nós não conseguimos descansar enquanto estamos no mundo. É algo que nos tira a paz, que nos traz a tribulação, que nos traz depressão, angústia, sofrimento. Mas quando estamos em Cristo, temos uma paz que excede todo entendimento, a paz que é o Espírito Santo em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. É necessária a busca do Espírito Santo. Foi uma promessa do Senhor Jesus Cristo, que Ele morreria, mas Ele enviaria o Consolador. Então Ele disse, olha, eles não precisam jejuar, porque eu estou aqui com eles, mas haverá um dia que eles vão precisar jejuar, eles vão ter o Espírito Santo, mas eles vão precisar buscar mais, eles vão precisar, porque eles não vão me ter aqui presente assim, em carne. E esse é o momento. E o Senhor nos prometeu que nos últimos dias Ele derramaria o seu Espírito sobre toda a terra. É uma promessa e esse avivamento está acontecendo. Faça parte desse avivamento. Não seja um hipócrita, não seja um fariseu, não venha apenas para, como muitos dizem lá, eu só vou para agradecer. Não, venha para pedir a misericórdia do Senhor, venha para pedir revestimento do Espírito Santo, venha para pedir que Ele mude a sua vida, transforme a sua vida. Venha, reconheça. Nós precisamos primeiramente reconhecer que nós pecamos diante do Senhor, que nós não conseguimos nos salvar. Não há um bom no mundo, não há ninguém bom, não há ninguém que se salve, porque se houvesse essa esperança, Jesus Cristo não precisaria ter morrido, não precisaria. Então, irmãos, se Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, nos disse que nós precisamos nos manter firmes. Nós precisamos de revestimento do Espírito Santo. O Evangelho nos atrai. Essa é a verdadeira conversão. O Evangelho nos atrai, nos faz ter gosto de ouvir a palavra do Senhor, nos faz ter o prazer de estar aqui num domingo de manhã, no sol que estava, ter o prazer de receber uma palavra tão gostosa como a de manhã, que me encheu tanto do Espírito Santo. Eu saí daqui tão cheio, tão renovado.
Falei, Jesus, muito obrigado, que pela internet é totalmente diferente. A gente se enche, mas não é, você não sente a presença do Espírito Santo como você sente aqui no momento. Não é a mesma coisa. Ficar em casa não vai resolver a tua vida. Ficar em casa fazendo nada vai te fazer esfriar mais ainda. Vai te fazer esfriar mais ainda. Se você é uma brasa, aí eu lembro do churrasco que todos gostam. Não tem quando a gente bota o fogo ali, geralmente é só 3 ou 4 carvão ali que começa a pegar fogo. Mas aqueles que estão juntinho começa a pegar fogo também. Começa a pegar fogo também. Aí se você separar ele não pega fogo. Não é? É verdade? É mentira? Assim somos nós. Se estivermos juntos, permaneceremos firmes até o fim. Até o fim. Juntos, unidos. A palavra mostra que essa geração anseia. Eles esperam que a gente se levante para pregar o Evangelho. Eles esperam, Romanos 8, versículo 19. Assim como, primeiramente, aqui Mateus 9, capítulo 10. E aconteceu que, estando ele em casa e sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. O texto nos mostra que quando Jesus Cristo se assentou, o Evangelho atraiu. A maneira com que Jesus tratava, a maneira com que Jesus falava com autoridade sobre o Evangelho, atraiu aquelas pessoas, e é isso que Ele espera de nós. E por isso em Romanos capítulo 8, versículo 19, Paulo diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será remida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Todos nós ansiamos por essa liberdade que só o Senhor pode nos dar. O mundo anseia por essa liberdade, ser liberto desse cativo que é o pecado, que aprisiona as pessoas no mundo e destrói a vida de muitas famílias. Essa geração anseia que nós venhamos pregar o Evangelho, falar da boa nova, a notícia que o Senhor Jesus Cristo veio e ressuscitou, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para nos dar a salvação. Esse é o nosso dever, esse é o nosso papel, e esse avivamento está trazendo isso em nossas vidas. Aquele que está sendo avivado, ele está querendo pregar o Evangelho, onde quer que ele esteja. Onde quer que ele esteja. Ele quer falar de Jesus. Nós gostamos de falar de Jesus. Eu amo falar desse Jesus. Você conversar comigo, eu vou falar de Jesus o dia inteiro com você. É muito bom. Teve uma esperança, havia uma esperança para nós. Era o Senhor Jesus Cristo vir e morrer em nosso lugar. E a palavra nos mostra que o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele. Isaías profetizou 700 anos antes de Jesus vir, que o castigo que nos traz a paz, essa paz que o mundo não consegue compreender, essa paz que não é como a que o mundo dá, porque paz para o mundo é você ter dinheiro e estar em Paris, não é? Para eles isso é paz. Por isso que a maioria dos ricos, cientificamente falando, tem depressão. Dinheiro não traz felicidade. Dinheiro não traz paz. O que nos traz paz é o Espírito Santo, porque pode estar tudo acontecendo, pode estar dificuldade financeira, pode ser a doença, o que vier, aí a gente pode dizer como Paulo: nada me separará do amor de Deus, nada, porque nós temos a certeza de uma coisa: nada nesse mundo se compara com a glória que virá. É uma promessa, irmãos. É uma promessa, nós temos que nos alegrar. Quando nós ouvimos falar da volta de Jesus, há anos atrás eu ficava: Senhor, eu não vou casar, não vou ter filho, não vai dar tempo, o pastor já prega a volta de Cristo há muitos anos. E para muitas pessoas Jesus voltou de verdade. E algumas se converteram, mas muitas não. E eu dizia: Senhor, não vai dar tempo de casar, não vai dar tempo de fazer isso, aquilo outro. Mas quando a gente está em Cristo, o pensamento muda. É: Senhor Jesus, que eu esteja só preparado
mas pode vir. Nós esperamos pelo Senhor. Nós olhamos para o céu e nos alegramos, a nossa redenção está próxima. Falta pouco. Falta alguns acontecimentos, falta perseguição em nossas vidas, porque nós não estamos sendo perseguidos. Ao mesmo tempo que eu fiquei triste, eu fiquei um pouco feliz com a notícia que nós tivemos essa semana, daquele pastor que foi sequestrado, ele e seus 4 filhos, e foram mortos. Na hora eu fiquei um pouco triste, eu falei: Senhor, mais um servo teu morrendo. E o Senhor me lembrou: mais um indo para o céu, mais um. E ainda há lugar, ainda tem lugar para nós. O Senhor foi preparar a morada. O Senhor foi preparar a morada para nós. No versículo 12, versículo 11, a palavra do Senhor nos mostra, diz assim: e os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: porque come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Versículo 12, Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Isso nos mostra, irmãos, que é diferente do que o sistema religioso nos ensinou. Se eu pequei contra o Senhor, eu sou excluído desse sistema, porque esse sistema prega uma santidade, que quem pecar é excluído. Não é isso, não foi isso que o Senhor nos ensinou. Ele nos ensinou a vivermos uma vida em santidade, mas Ele nos disse que se pecarmos, temos um advogado. Ele nos ensinou que se pecarmos, o Senhor, Ele advoga em nosso favor, porque quando pecamos contra o Senhor, nos entristecemos, choramos diante do Senhor e dizemos: Senhor, eu não quero mais isso para a minha vida. E como a palavra bem nos diz, que Deus não resiste a um coração contrito, um coração quebrantado, o Senhor perdoa. Por muitas vezes na palavra do Senhor, eu digo, é quase uma continuação da mensagem de manhã, por muitas vezes a palavra do Senhor nos mostra que as pessoas se arrependeram. O povo de Nínive, como o pastor Sandro pregou hoje pela manhã, o povo de Nínive se arrependeu dos seus pecados, e todos eles que estavam condenados obtiveram perdão do Senhor. E eu não estranho a atitude de Jonas, porque é a atitude de muitos pregadores hoje. Quando o povo se arrepende, ele fica até triste. Ele falou assim: eu profetizei e não aconteceu, então agora eu sou um falso profeta. Os caras vão me considerar assim, em vez de se alegrar com um pecador arrependido. Porque o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, antes o seu prazer é que ele se converta e viva, diz a palavra do Senhor. Ele veio nos dar vida, mas vida eterna. Não conseguimos ter uma vida eterna aqui. Irmãos, o Senhor muda a gente de uma maneira que a gente começa a pensar que é tão pouco tempo. Ontem eu soube, eu nem lembrava, meu pai já tem 52 anos. Falei: passa assim, e daqui a pouco está morrendo. Duvido que eu vou trocar minha eternidade por causa de no máximo 70, 80 anos. Irmãos, foi algo nos prometido, algo que nos trouxe novamente a eternidade, porque a eternidade foi nos tirada quando pecamos, e por causa disso a consequência do pecado foi a morte, e o Senhor veio novamente nos dar vida. Era o que faltava, aquele espaço vazio que nós chorávamos, que nós ficávamos tristes porque a vida está acabando aqui, e hoje nós nos alegramos porque não está acabando. Nós temos uma eternidade pela frente, nós temos uma eternidade com Cristo. Não troque a sua eternidade por um momento de prazer, não troque a sua eternidade por um momento de cansaço, de relaxar. Esses dias eu conversava com a Mariana, que é muito difícil. Eu moro perto da praia hoje eu posso dizer, eu moro perto da praia. Sabe quantas vezes eu fui na praia perto da minha casa depois que eu me mudei para lá? Nenhuma. Não consegui ir, porque o único dia que eu tenho de descanso é o dia que eu me dedico ao estudo da mensagem. Mas isso, irmãos,
Não troca. Eu não troco um sábado de sol pela mensagem da cruz. Não podemos. A gente tem que se lembrar que há um momento que nós vamos passar dificuldades, que nós passamos por angústia, por doença, por qualquer outra coisa nesse mundo. Mas isso a gente não pode trocar por uma experiência maravilhosa, um encontro com Jesus Cristo. Um encontro com Jesus Cristo é muito mais importante do que qualquer outra coisa. É um encontro com Ele. Que nós não sejamos apenas fariseus, vejamos o avivamento acontecendo, pessoas se arrependendo, Jesus Cristo, e a gente fica só de fora, no sistema religioso, dizendo: eu vou para a minha igreja domingo à noite, vou lá, participo do culto, volto para casa e a minha vida continua a mesma. Uma coisa que eu disse para o dono da minha imobiliária foi, na verdade para um amigo meu do trabalho, eu falei: eu não sou um religioso, eu não falo de Jesus só dentro da igreja. Jesus Cristo é meu amigo, eu tenho que falar dele onde eu estiver, ele anda comigo onde eu estiver. Então não dá para eu apenas falar de Jesus fora daqui, do meu trabalho. Não dá, eu não posso. Meu assunto não é política. Não converso mais sobre política, desisti disso. Meu assunto não é nada dessas coisas. Não dá, irmãos. A gente não pode perder tempo. Jesus Cristo está voltando. Você vai ficar para trás? Hein? Todos nós temos a nossa oportunidade de termos um encontro com Jesus, de ter uma vida transformada por Ele. Todos nós. Ninguém vai poder lá no céu dizer: Senhor, eu não tive, no dia do julgamento, do juízo, dizer: Senhor, eu não tive experiência, eu não sabia. Ninguém vai poder dizer isso. Todos nós sabemos, e hoje existe a internet. Quem não está aqui está ouvindo até do outro lado do país, do mundo, mas está ouvindo a mensagem da cruz, está ouvindo o Evangelho. Nós precisamos, irmãos, mas isso parte de nós. Isso parte de nós. Precisamos tomar uma atitude, assim como aquelas pessoas se chegaram a Jesus Cristo. Jesus Cristo veio a Mateus, e os publicanos e os pecadores foram se chegando, porque aquele ali tem vida, aquele ali tem palavra de vida eterna. Assim como Pedro diz: para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Esse espaço vazio no coração da humanidade, só Jesus Cristo pode preencher. Só Ele nos dá a vida eterna, a paz. Só Ele nos dá o Espírito Santo. Só Ele nos ajuda, está conosco todos os dias, não nos abandona. Só Ele. Ele não é o coitadinho que pregam da cruz, não é. Ele é o Todo-Poderoso, Príncipe da paz, Estrela da manhã, Raiz de Davi, Leão de Judá. Olha os atributos, olha os nomes do Senhor. Ele é Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso se fez carne para salvar a mim e a você, para transformar a minha e a sua vida, para nos reconciliar novamente com Deus. Quando estávamos distantes do Senhor. Por isso João 3,17 diz: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, porque o mundo já estava condenado, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Foi salvação, irmãos. Isso me faz lembrar de uma coisa. Eu tenho quase certeza, né? Que todos aqui, pelo menos a minha geração para trás, já viram aquele filme Titanic. Quando o navio afundou e depois veio o bote de salvamento. Como aquela mulher ficou desesperada soprando um apito para que ela fosse salva. O Senhor Jesus Cristo veio nos salvar. E é o momento de dizermos: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Salva a mim também. Salva a mim também. O Senhor está salvando, está transformando. Salva a mim também. Transforma a minha vida também. Transforma o meu caráter. Muda a minha maneira de ser. Faz-me mais próximo de Ti. É a nossa vez. É a nossa vez de dizer. Falar isso para Jesus.
Senhor, salva a minha vida também, transforma a minha vida também. Não se envergonhe, irmãos, se você tem anos dentro da igreja. Como eu já disse aqui no começo da pregação, há anos, desde quando era a igreja, outro nome lá, né? Outra denominação, nós estamos aqui. Só que a minha vida foi transformada. Eu fui salvo por Cristo há uns 4 ou 5 anos atrás só. Só a igreja tem 18, pastor? 18 anos, fora anos de trás. Olha quantos anos perdidos. Mas não tive vergonha de vir até aqui na frente e dizer: Senhor, salva a minha vida. Salva-me, Senhor. Porque aqueles que são orgulhosos a ponto de não reconhecerem que ainda não foram salvos, ou que ainda não tiveram a vida transformada, só aqueles que são tão orgulhosos vão continuar com seu orgulho lá no inferno. Não faça isso. Só os humildes, é dos humildes que é o reino dos céus, daqueles que se humilham diante do Senhor, que têm humildade para reconhecer que precisam do Senhor, que necessitam da misericórdia dEle, e é a misericórdia do Senhor a causa de não sermos consumidos. Amém? Né? Fugi um pouquinho do meu esboço, mas eu creio que foi que o Senhor me permitiu trazer. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Vamos orar ao Senhor. É o seu momento de orar ao Senhor. Se essa mensagem falou ao seu coração, se você quer muito ter uma vida transformada, se você quer muito fazer parte do reino, trabalhar na obra do Senhor, se envolver na obra do Senhor, ser verdadeiramente um servo de Cristo, obediente à palavra dEle, tome essa decisão hoje. Fale aí: Senhor, muda a minha vida, transforma a minha vida, transforma o meu caráter, faz em mim um homem novo, faz de mim, mata esse homem velho, esse homem pecador que só quer praticar o pecado, que só quer viver contra o Senhor, se tornando inimigo do Senhor, porque a palavra do Senhor diz em Tiago 4:4: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Então o Senhor nos resgatou quando ainda éramos seus inimigos. Quando ainda éramos inimigos do Senhor, foi quando Ele nos salvou, foi quando Ele nos amou de tal maneira que verteu o seu sangue na cruz por nós. Feche os seus olhos, ore ao Senhor, mas faça uma oração que saia do seu coração, porque a palavra nos mostra duas figuras numa parábola: o publicano e o fariseu. O fariseu dizia: Senhor, eu mereço isso, eu jejuo tantas vezes, eu sou isso, eu sou aquilo, eu dou dízimo de tudo na minha vida, eu faço isso, eu mereço. E o publicano dizia: Senhor, tenha misericórdia de mim, pobre pecador. Quem é você? Você é um fariseu ou um publicano? Você reconhece que você precisa de Cristo? Ou você se acha tão bom a ponto do sangue de Jesus não valer nada para você? O tempo está acabando, irmãos. O Senhor está sendo longânimo para conosco, e por isso Jesus Cristo ainda não voltou. Porque bem foi dito hoje, como Jonas sabia, que Deus é longânimo, sempre está pronto a perdoar. Aproveita a oportunidade, porque hoje pode ser a sua última. Aproveita a oportunidade, porque hoje você pode ter um encontro com o Senhor. Senhor, perdoa-nos, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor Jesus Cristo, o nosso orgulho, a nossa soberba, o nosso eu. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que não vem do Senhor.
Tira de nós tudo aquilo, Senhor, que desagrada ao Senhor. Põe em nós, Senhor, um espírito reto. Renova em nós um espírito inabalável. Cria, Senhor, em nós um coração puro diante de Ti. Que tenhamos um coração como o de um pequenino, em que não tem maldades, em que o anseio é estar contigo, é estar com o Pai, é amar o Pai, é ter o Pai como seu referencial. Assim é um pequenino, um filho. E assim sejamos nós, que sejamos isso, assim como Paulo disse, que sejamos imitadores, como ele era de Cristo, que nós venhamos imitar ao Senhor Jesus. Nós temos aqui grandes referenciais de homens e mulheres que são imitadores de Cristo, mostrando que nós em carne, como homem, conseguimos sim, pela força do Espírito Santo, sermos como Jesus. Então, Senhor, que não venhamos viver mais nós, mas o Senhor vive em nós. Limpa-nos o pecado, lava as nossas vestes, Senhor, e Senhor, dê-nos autoridade, que nós não venhamos nos envergonhar do Teu Evangelho, que nós sejamos luz onde quer que nós estejamos, que a Sua palavra esteja viva em nossos corações, e que, Senhor, importa que por muitas aflições venhamos entrar no reino dos céus. Limpa, Senhor, os nossos corações, que nós não venhamos, Senhor, perder mais tempo em fazer a Tua obra, porque grande é a seara e poucos são os trabalhadores. E o mundo anseia, ele espera que nós venhamos pregar o Evangelho, porque eles querem ter um encontro contigo, porque não há nada nesse mundo melhor do que a Tua presença. E por isso guia-nos, Senhor, a Tua glória. Não há nada que nós queiramos mais. Em nome do Senhor Jesus Cristo, limpa as nossas mãos. Amém, Jesus. Glória a Deus.